Gente, depois desse prato, dessas dicas, a gente vai agora mergulhar neste assunto que é a alimentação. Nutrição, ela precisa ser levada muito a sério. E a cada fase a gente precisa ter um foco. A gente tem a alimentação, a nutrição correta. Então hoje o nosso assunto vai ser alimentação e nutrição na terceira idade. Para isso a gente recebe a nutricionista Celi Jatobá, que já está aqui, cheia de comidinhas saudáveis para nos ajudar. Seja bem-vinda. Obrigada. Obrigada pela sua presença. Eu que agradeço, Cláudia. E bom da gente poder falar um pouquinho sobre esse assunto, né? A gente vai envelhecendo e muitas coisas vão acontecendo com o nosso corpo. Então, quais são as prioridades que a gente tem que ter na terceira idade? Então, tem umas prioridades, assim, básicas, né? Então, por exemplo, assim, a maior dificuldade, por exemplo, que a gente encontra com os idosos, por exemplo, é o alcance de proteína. É o consumo de proteína. O que acontece? O idoso, ele vai deixando de consumir a proteína, que é a proteína, por exemplo, a carne, o ovo, por vários motivos, né? Ou a deglutição dele que já não está mais boa, ou a parte dentária também, que ele não consegue mais mastigar a carne e nem nada disso. Só que assim, as papilas degustativas também do idoso mudam. Com o passar do tempo, isso que você falou, a cada fase a gente tem uma alimentação, o idoso também. Então, assim, tem algumas perdas no idoso, né? Então, por exemplo, o paladar já não é mais o mesmo. Então, assim, ele já, por exemplo, ele para de sentir o doce que ele sentia quando ele era mais jovem. E aí, o que ele faz? O idoso começa a fazer o quê? Começa a comer coisa com muito açúcar, ou muito sal, ou muito tempero. Porque ele não tem mais aquelas papilas como era antes. Só que ele tem uma memória de quando ele era jovem. E ele quer alcançar aquele sabor doce. E aí ele aumenta esse consumo. E diminui o quê? Diminui na proteína. Que é exatamente, por exemplo, para você ter uma ideia, a gente precisa, para cada, por exemplo, idoso, né? Varia, cada indivíduo é um indivíduo, depende da patologia dele, mas vai de 1,8 a 2,0 de proteína, de gramas de proteína ao dia, por quilo de peso. Quilo de peso. Então, vamos imaginar que um idoso de 70 anos, ele vai ter que consumir 140 gramas... Não, por quilo de peso. Por exemplo, Não, de 70 quilos, desculpa. 60 quilos. Um idoso de 70 quilos, ele vai ter que consumir 140 gramas de proteína. Ao dia. Só que não significa que um filé de 140 gramas tenha 140 gramas de proteína. É isso que a gente tem que levar em conta. Exatamente. Mesmo porque, por exemplo, o idoso, por exemplo, nessa fase, e assim, se fosse só a proteína animal, que é, por exemplo, fontes de vitamina B, que precisa disso, né? Então, assim, quando o idoso chega pra gente, por exemplo, no consultório, a gente já vê, assim, pelo idoso, né? Então, assim, qual é o problema maior hoje em dia? Falta de vitamina B12. Falta de vitamina B12, olha só, o segundo problema é falta de vitamina D. O quanto já não se foi falado dessa vitamina D? Porque além dele parar o consumo de proteína, no caso da carne, eles também raramente tomam sol. Ficam dentro de casa. E aí, o que acontece? Isso daí faz a perda da massa magra, da massa muscular, que é a perda de força, que é exatamente o quê? O que o idoso precisa. Ele precisa de força para levantar, para ele tomar um banho, para ele conseguir pegar alguma coisa no chão. E aí ele perde essa massa magra, que é essa força desse músculo. E vem o quê? A sarcopenia. Então, o que a gente, com a alimentação, faz? A gente tenta repor tudo o que ele precisa para que essa sarcopenia desencadeia outras coisas, né? Uma diabetes. E aí é uma cadeia de coisas que vão acontecendo com esse idoso. Só que também a alimentação do idoso não diferencia tanto de uma alimentação saudável para uma pessoa. Mas acontece que é a maneira como se faz. Então, por exemplo, o idoso, ele já tem problema na deglutição. Uma carninha moída, um frango desfiado, né? Por exemplo, ele não come ovo de manhã, né? Tem que comer, é uma fonte de proteína boa que ele precisa, né? E assim, por exemplo, uma coisa fácil, por exemplo, às vezes o idoso não quer cozinhar, tem uma sardinha. Essa sardinha, ela é fácil, ela é rica em ômega 3. Então, assim, também é uma fonte boa de proteína do complexo B. Só que aí, o que acontece com esse idoso? Não bastasse isso, né?
muitos idosos, ou idosos hoje em dia, eles moram sozinhos, ou perderam a sua companheira, né? Então a gente tem vários casos de idosos, por exemplo, que não tem mais vontade de cozinhar. Não tem vontade de ir para a cozinha, já não tem a parte de deglutição, né? Já não tem a parte também, algo que incentive dele querer ter uma alimentação mais saudável, né? Já tem a deficiência de B12, que há estudo científico que nos mostra o quê? A falta de B12 e de vitamina D está associada à depressão no idoso. Então, assim, é um idoso depressivo. O que eles fazem? Bolachinha, pão com manteiga, pula a refeição, porque é mais prático, é mais fácil, mais barato, né? Então, assim, é a caixinha, é o pacotinho, é tudo assim. Então, assim, eles são ricos em carboidratos, comem o dia inteiro carboidrato, que é mais para saciar a fome do que para se nutrir. Só que ele não tem nutrientes, né? Porque assim, o nutriente que precisa de toda uma fonte de energia, né? Por exemplo, a cenoura. Uma puxada de orelha aí, hein, minha gente? A cenoura, por exemplo, essa parte, por exemplo, que é da vitamina K, que são os amarelos. Né? Cenoura, purezinho de mandioquinha. Cenoura, purê de mandioquinha, por exemplo, a manga, o mamão. Alimentos amarelos e alaranjados, por exemplo, é uma renovação celular. É fonte de renovação celular. Nossa célula precisa dessa renovação celular, né? Por exemplo, associado à carne, tem toda essa vitamina, a proteína. Só que nem se fala. Por quê? A primeira coisa que eles param é de comer verdura, né? Só que o que acontece? A motilidade do intestino desse paciente, né? A verdura é rica em fibra. Então, o que ele precisa? De fibra para aquele intestino funcionar. E aí eles não comem fibra, e aí eles ficam só no carboidrato. Então, você vê que é uma cadeia de coisas acontecendo com esse idoso. Só que a gente sabe que também tem uma outra via, que é eixo cérebro-intestino. Se o intestino dele não funciona bem, se ele não consome proteína, que é a carne, ele já tem um déficit de vitamina B, de vitamina do complexo B12, isso daí faz o quê? A depressão, tudo leva a ele ficar depressivo, sarcopênico, fraco. Então, o que acontece hoje? É muito difícil a gente conseguir convencer o idoso de que toda a parte do envelhecimento dele depende de uma alimentação saudável. Isso daí não é novidade para ninguém? Isso é novidade para alguém? Isso tem algo novo aqui? Não tem. Mas é um lembrete necessário, né? Não tem algo novo. Orelha que precisa existir aqui, viu? Cláudia, você quer mais do que o arroz e o feijão? O que mantém a população brasileira saudável é o arroz e feijão. Né? Combinação perfeita. A combinação perfeita. Um tem metionina, o outro tem lisina e as duas coisas se combinam. O arroz é um carboidrato de uma fonte de energia boa e o feijão também é uma fonte, assim, as duas, que é coisa assim, arroz, feijão, salada, legumes e uma proteína. É isso que tem, e assim, lógico, tem toda a parte de funcionamento de intestino, né? Por exemplo, comer um mamão de manhã, no cafezinho da manhã. Só que assim, não é uma coisa assim que a gente não restringe. E a gente sabe hoje em dia que aquela alimentação restrita, por exemplo, um paciente tem uma patologia. Então para de comer, você não pode comer isso. Então tem pressão arterial, tem pressão alta, tira o sal. Tem diabetes, tira o açúcar. Hoje em dia não é mais assim. A nutrição não é mais essa, né? Então assim, tudo pode. A gente pode colocar tudo dentro da dieta desse paciente. Por exemplo, a gente, uma vez por semana, cabe a gente colocar aquilo que esse paciente gosta, mesmo porque às vezes a comida que esse paciente gosta é um comfort food. Ele já é idoso. Ele já tem uma restrição social grande,
né? Então a gente vai restringir esse idoso a uma comida que remete ele a uma infância, que dá para ele algum conforto que ele gosta. Não, a gente mantém. O que não pode é o exagero, né? Porque não pode quando exagero. você fala de comfort food, eu já fico pensando, falo de mim mesma. Eu gosto muito de um docinho, né? Mas eu já entendi que o doce em excesso é extremamente prejudicial, só que ele vicia. Então, você fala, é só hoje. Aí depois você quer só amanhã. Aí o dia que não tem, você fala, eu quero desesperadamente um doce, né? Tem esse o problema. É tudo. E tudo pode, né? Quem come pouco, come de tudo um pouco. Então, assim, mesmo os pacientes diabéticos, os pacientes hipertensos, assim, a gente colocar essa regra na dieta dele, ele não precisa ser restrito a nada, né? Mas aí, assim, mesmo depois de tudo isso, mesmo depois de conversar com o paciente várias vezes, ainda a gente não consegue, por exemplo, bater a meta de uma proteína, que é o que leva a uma sarcopenia e é algo sério. Perfeito. Pra gente entender um pouquinho sobre proteína, você falou que a gente precisaria de 1,8 a 2,0 por quilo de peso. Né? Gramas por quilo de peso. Isso. Daí, só pra gente entender, num bife, por exemplo, que tem 150 gramas de peso, ele tem quanto de proteína? Como é que a gente fica... Então, aí a gente... Ali tem água, tem fibra, tem outras coisas. Tem. Quanto Então, mas é tudo... Isso daí já é inteiro, por exemplo. Se lá tem 120 de proteína, é 120 de proteína. Com carne, com tudo que ele tem dentro. É 120 de proteína. Então, mas um bife de 120 gramas não tem 120 gramas de proteína, né? Não tem 120 gramas de proteína, mas é computado isso. Sim. É computado. Mas aí a gente, só pra saber assim, quantos bifes, por exemplo, então eu teria que comer? Olha, por exemplo... Quanto? O tanto de quilo de peso que você tem. Que é o nosso problema com o idoso. O idoso não consegue, ele não consegue comer um bife. Né? E um bife não vai ter a quantidade. Não vai ter a quantidade. 2 bifes, talvez. Mas é fracionado. Tem que ser ao longo do dia. Tem que ser ao longo do dia, né? Então, assim, por exemplo, uma carne moída, e assim, é da maneira mais fácil, viu? Não é colocar pimenta e esse condimento todos que eles colocam, né? Essa carninha moída aqui, eu fiz com um fio de azeite, que é só um fio de azeite, e aí só tem alho e cebola. Né, um pouquinho de sal, que já tá bom. E assim, fracionar para ele durante o dia. A mesma coisa é o purê. Deixar uma consistência da alimentação um pouco mais molinha, sabe? Então assim, esse purê aqui, que é um purê de abóbora, não precisa de tanta coisa para fazer, né? Então tem gente que coloca leite, acrescentar queijo, então assim, podia ser uma mandioquinha, podia ser uma batata. Esse purê, por exemplo, é a coisa mais fácil de se fazer. Né? Você refoga ele com um pouco de água, abafa e aí, por exemplo, vai ficar molinho com isso daqui mesmo, que é isso aqui é de amassar batata. Então, na própria panela, você já amassa. Já amassa, já virou. E não precisa de leite, não precisa de um monte de coisa, né? Perfeito. Olha, a produção está me passando aqui uns dados que são importantes, né? Que eu perguntei do tamanho do bife. Então, só para você ter uma ideia, um filé de frango, um filé normalmente tem 150 gramas. O filé, que tem 150 gramas, ele tem aproximadamente 28 gramas de proteína, tá? Então, só pra gente ter essa ideia, porque às vezes você fala assim, eu já como proteína suficiente, eu como um frango todo dia, um filé de frango todo dia. Você só tá comendo 28 gramas de proteína. Se você precisa de 150 gramas de proteína, olha quanta proteína ainda você vai precisar encontrar. Ah, mas é só na carne vermelha? Não, aí tem leite, queijo, ovos, no próprio arroz com feijão na combinação. Então, tem que fazer a alimentação direitinho. Eu vou pedir 2 minutinhos e volto aqui pra gente ter aquele momento de perguntas e respostas, tá? Bom, Amigo, okay. Vamos voltar aqui, porque a gente está conversando sobre nutrição na terceira idade. É interessante essa coisa, né, da gente setorizar, né? Na primeira, segunda, terceira idade, mas de fato é diferente, né? É diferente. O bebezinho tem um jeito de se alimentar, o adolescente outro. E aí chega nesse momento onde a gente tem essas perdas, a gente tem que priorizar algumas coisas. E vale lembrar também que a gente está falando aqui para a turma da terceira idade, mas às vezes não é exatamente ele ou ela na terceira idade que faz a comida. Então você que está assistindo e cuida do papai e da mamãe, presta atenção, porque a gente fica responsável por eles. Você sabia disso? Juridicamente, inclusive? Então temos que fazer da melhor forma possível. Verdade. Né? Leite.
Outro dia a gente recebeu um médico e fiquei encantada, porque ele veio falar do leite, né? E o leite tem propriedades incríveis e de repente ficou demonizado aí, porque, ai, não pode leite. Ele veio explicar que, gente, intolerância à lactose é algo raro, que não é assim. E ele estava falando da importância. Para o idoso é importantíssimo o leite, né? Muito importante. E é mais o que acontece? No idoso, do mesmo jeito que as papilas degustativas elas vão diminuindo, a lactase também diminui, né? A lactase é a enzima que digere a lactose do leite, né? Então, o que acontece? Mas existem outros leites hoje, leite sem lactose, a gente pode até suplementar com enzimas lactase. O que não pode, por exemplo, é deixar tomar o leite. Se o idoso gosta de tomar, é uma fonte de cálcio. Não é só o leite, é o leite e o derivado de cálcio. Sim, né? O queijo. Iogurte. Sabe, iogurte. Então, por que não? Ele pode sim, ele é muito rico em cálcio. O que o idoso precisa? Ele precisa de cálcio. Se o idoso, ele cai e tem uma queda e quebra um quadril, ele vai para onde? Ficar acamado, né? Então, assim, o idoso precisa de cálcio. Na terceira idade, precisa de cálcio. Não tem nada, não tem nenhum probleminha tomar o seu leitinho com café. Sabe qual que é, na realidade, o problema? É que, por exemplo, leitinho com café, no idoso, vai aquele negócio que eu falei, um monte de açúcar. Ou então, é aquele adoçante espirrado. Isso é impressionante, né? Como vocês gostam de caprichar no adoçante espirrado, né? Exato. Espirra como se fosse água. É impressionante. Eu sempre que tô com meus pais, eu falo, pra que tanto, pelo amor de Deus? Por causa disso. Faz um mal, né, gente? Por causa do paladar, porque perdeu aquele doce, perdeu aquele salgado do paladar. Só que isso daí também não é raro, aliás, é muito comum e recorrente nessa falta de paladar, é a falta de zinco. Então, assim, também se perde essa falta de zinco, né? Então, assim, o idoso, raramente, ele suplementa o zinco. Você encontra o zinco o quê? Em cereal, na quinoa, nas carnes, no ovo, na gema do ovo. É tudo exatamente o que ele não consome. E aí, muitas das vezes, a gente tem que suplementar, ajustar esse zinco do paciente, ajustar a B12, no caso, né? Porque ele já perdeu o fator intrínseco, que é da absorção dessa B12. Geralmente, a gente dá uma sublingual para esse paciente, para ajustar, não só na alimentação. E mesmo assim, às vezes a gente não consegue ainda ajustar nem a parte proteica e nem a parte de lactose. Tá vendo só? Desafios. Vamos aqui, ó, Shirlene Lebers, uma amiga minha é vegana. É seguro substituir carne por tofu e queijo de soja? Tem os suplementos hoje que são suplementos veganos. Então, assim, não é só o suficiente. Ela tem hoje, então, assim, quem é vegano, que opta em ser vegano, ela tem que procurar uma nutricionista para ela ser suplementada, porque tem os suplementos veganos, que são umas proteínas boas, mas só o tofu não resolve. Ok. A Kemily Lima, minha avó não gosta muito de verduras. Como posso inserir isso na alimentação dela? É possível substituir? Não, a verdura, ela é muito importante, né? É importante para o funcionamento. Sabe o que você pode fazer? Fibras, por exemplo. Você pode, de repente, fazer o arroz com brócolis bem picadinho. Isso, sim. Né? O arroz com cenourinha ralada, com abobrinha. Colocar no próprio feijão, né? Faz amassadinho. É meio que como a gente faz com criança pequena, né? E aí vai. E eu acho que vai ficando mais fácil. Sim, e dá para fazer isso, né? Sabe aquele feijão cheio de coisa? Dá para fazer isso, dá para fazer no arroz. Só que assim, não gosta, mas tem que ir comendo aos poucos, tem que ir sentindo o sabor. E aí, aos poucos, vai mudando esse hábito deles, porque nutrição não é só prazer, né, gente? É necessidade, é nutrir. É necessidade nutricional. A Maria da Penha Assis diz, uma pessoa que come várias quantidades de frutas antes de tomar o café da manhã, pode ter a glicemia aumentada por causa da quantidade grande de frutose? Pode. Pode? Pode. Tudo tem que ser controlado. É aquilo que a gente fala. Tudo pode, tudo com controle. Então, assim, é necessário a fruta de manhã? É necessário. Uma grande quantidade de fruta de manhã? Não, pode subir. É verdade. Um pouquinho menos, né? Obrigada, Maria da Penha. Vamos para a próxima pergunta, então. A Florinda Matuque,
Que maravilha de programa, pauta muito importante. Sou da terceira idade e ainda diabética. O uso do leite sem lactose é rico em cálcio? Sim. Sim? É rico em cálcio. A única coisa que não tem lá realmente é a lactose, mas é rico em cálcio e deve tomar. Maravilha. Gente, que bom poder falar sobre esse assunto tão importante, né? E a gente ter até essa puxadinha de orelha, assim, bora cuidar da alimentação. Vamos levar a sério. Você é aquilo que você come, isso é fato. Tem alguns pacientes, por exemplo, que a gente suplementa hoje, a gente tem uma gama de suplementos, como o Whey Protein, que é a proteína do soro do leite. E tem, inclusive, Whey Protein enriquecido com vários minerais e vitaminas. Também é uma boa opção. Por que não aquele leitinho com café do idoso não ser enriquecido, por exemplo, com o scoop de um Whey Protein? Sim, muito importante. A creatina também A creatina é um suplemento, então, a creatina a gente já tem, é um dos suplementos mais estudados hoje em dia, né? Então, assim, a gente tem estudos sérios, assim, nos Estados Unidos, no mundo todo, comparado a creatina com placebo. E a gente sabe que hoje, para a terceira idade, a creatina é muito boa para a parte de cognição, porque essa queda cognitiva não tem como, vai ter, mas a creatina ajuda mesmo nesse ganho de massa, nessa sustentação de massa, mas para isso tem que ter uma atividade física também. Tem que ter, né? Isso é importantíssimo. Gente, atividade física, alimentação, sono de qualidade e água, não tem negociação. A creatina tem contraindicação? Não tem contraindicação. Não, lactante pode tomar creatina? Pode. A única contraindicação de creatina, por exemplo, é aquele paciente que já tem um problema de nefro, por exemplo. Já é um paciente, se o paciente faz hemodiálise, ele já tem um problema. Então aí a gente até pode suplementar, mas é em conjunto com o nefro. Tá joia. Caso contrário, não tem contraindicação. Ele pode tomar, não tem, ele deve tomar, inclusive, deve tomar a creatina. É um suplemento muito bom na terceira idade. Muito bem. Olha, a Celi Jatobá, ela tá no Nutriceli Carlos Jatobá e o WhatsApp dela é o 11976709993. 11976709993. Nossa, eu tô vendo aqui uma coisa muito interessante que eu acho que é inspiração para quem tá em casa. Você se formou em nutrição em 2022. Isso. Ano passado. Que demais, meus parabéns. Porque assim, eu tenho várias formações, né? Então, eu sou pedagoga, sou psicopedagoga. Mas acho muito legal essa coisa de se reinventar. Que máximo, meus parabéns, viu? E de ter vontade de voltar para a faculdade para estudar tudo de novo. Exatamente. É o amor da nutrição, né? A nutrição é um amor que eu tinha já há muito tempo e eu tinha prioridades na minha vida que não tinha como, né? Tinha que trabalhar, tinha que ser professora e um monte de coisa, mas consegui. Meus parabéns. Obrigada. A gente fala tanto disso, né, hoje em dia, como me reinventar. Gente, é assim, 1% de inspiração, 99% de transpiração. Bora estudar, volta pra faculdade, vamos meter as caras, né? Enquanto a gente tá vivo, a gente pode fazer todas as coisas. Não tem limitador de idade, viu? Eu falo, a gente presta atenção nas pautas, mas tem sempre um pitaco que vem, assim, e pode te ajudar nessa caminhada. Você que tá aí angustiada, pensando, será que eu volto a estudar? Recado pra você, nada é por acaso, atenção.